Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos com o grupo interessado aqui na tributação e o grupo também interessado em aprender alguma coisa sobre associativismo. Nós temos uma palavrinha aqui com o Olsen, o Monroy Olsen, que é da tributação. Temos o Camilo Turmina, que é o presidente da Associação Comercial do Paraná, está para entrar na reunião. E comigo seria mais a questão do associativismo, que seria o porquê de nós termos essa associação. Então, quem tem uma precisão maior digamos, capacitação maior de falar sobre a associação seria o Turmina. Vou falar como que funciona a nossa associação. Quer dar uma palavrinha inicial aí, Mon? Claro. Bom, primeiro é um prazer aí, Gilmar, poder nesse momento aí, não só de pandemia, mas de Dia do Comerciante, né, poder falar de associativismo, e agora, justamente no dia que estão anunciando outros tributos aí, né, no CPMF, e também poder conversar com vocês sobre algo que vai impactar os nossos negócios. E nós temos também, eu quero agradecer, né, o Monroy pela participação, a Dani Blanc, que me ajudou na organização aqui. Obrigado, Dani. Dá uma palavrinha para o pessoal aí. Boa noite a todos. Hoje eu vou aprender com vocês, né? Uma área completamente diferente da minha. Estou aqui também como aprendiz. Quero, ao final da noite, ter bastante conhecimento com os dois. Então, a Dani tem nos ajudado muito. Ela é do Partido PROS, na realidade, e presidente da ala feminina do PROS. É isso, né, Dani? Pode fazer o convite para as mulheres que estão assistindo aí. Então, né, para as meninas, a Rô já é a nossa companheira, né, Rô? Tem participado conosco. A minha função hoje dentro do partido é realmente trazer mais mulheres para essa discussão, né? Fazer realmente o empoderamento feminino. Nós sabemos da força que a mulher tem e ajudar com que cada uma conquiste o seu espaço, né? Então, todas as quartas-feiras a gente tem feito diversas prosas, nós chamamos, né, fazendo uma alusão ao partido que é o PROS. Nós temos as nossas prosas de quarta-feira e com o objetivo de trazer maior embasamento, maior conhecimento para que todos os pré-candidatos cheguem, quando iniciar a campanha, cheguem com maior, né, cultura e um conhecimento realmente pautado por pessoas que têm essa vivência para poder discutir as questões daí de campanha. É isso aí. Então, a questão da a nossa associação, que é a Associação Comercial Nicola Pelanda e Região. A Nicola Pelanda é uma rua que é de movimentação de passagem só de automóveis e assim, é só circulação, no caso, né? O comércio central fica próximo ali da Rua Londrina, entre a Rua Londrina e Rua Maringá, que é o fluxo maior, onde tem o Condor do Umbará, que é popularmente chamado, e tem o material de construção Michele. Então, esse comércio gera em torno dessa região. Só que o problema do nosso comércio é que o comércio abre e fecha porque não tem essa parada das pessoas para fazer compra na região aqui da Nicola Pelanda. Então, o que foi a iniciativa nossa? Foi fazer uma associação para que, ela não é uma associação constituída ainda, é uma associação só, como que eu posso fazer? Informal, que estamos tentando fazer com que ela ande, né, com as próprias pernas e possa também nos ajudar a ter essas parcerias com a Associação Comercial do Paraná. Agora o Monroy abriu mais uma porta para nós ali. Eu vou dar uma conversadinha com a Ana. E, na realidade, assim, eu estou temporariamente afastado da associação, em decorrência das eleições que vão acontecer agora, e pretendo sempre estar no apoio ou na ajuda, porque eu faço parte da fundação da associação comercial aqui. Essa associação, fazemos umas reuniões periódicas, marcado
nós estávamos marcando de 3 em 3 meses, depois nós reduzimos um pouquinho, depois da Covid, acabamos fazendo algumas reuniões online, que seria essas videoconferências. Dentro da associação, nós temos algumas ações com relação ao comércio, até mesmo para chamar o nosso público em nossa região aqui. Que o que acontece, devido a ser um fluxo de carro maior nessa região só, não tem de parada, o pessoal sai do comércio daqui, do lado, e vão para outros comércios. Aí eu acabei fazendo uma pesquisa para saber o porquê que o pessoal saía dessa região. Uma é a questão de estacionamento. A outra é a questão de que o pessoal fala que não tem muitas empresas que sejam interessantes, que elas possam fazer compra. Falta bastante lojas aqui para que isso aconteça. Então, nós chegamos a uma conclusão que, para acontecer isso, nós precisaríamos ter algumas ações que seria convocar ou convidar pessoas que possam nos dar apoio na questão de trazer um banco para cá, porque não tem banco. A nossa região aqui, a nossa ala da Nicola Pelanda região, o banco mais próximo fica na Winston Churchill, no Pinheirinho, ou no Bará, que são os bancos mais próximos. Então, a pessoa tem que se deslocar daqui. Ela se deslocando daqui, ela vai fazer a compra próximo da onde ela está. E estamos batalhando isso para que consiga alguém que coloque um banco em nossa região. Então, nós vimos também que tem pessoas que têm, digamos, o poder sobre propriedades, de várias propriedades aqui, mas não faz nada na propriedade. Ele fica segurando para ou valorização, ou vai aluga num valor assim exorbitante, o que acaba tendo a dificuldade de trazer mais comércio. E conversado com a própria pessoa sobre questão de valores, que era muito alto, ele falou que não compensava para ele alugar, sendo que ele poderia ganhar mais. Então, ele prefere deixar parado. Então, a outra desculpa dele, seria que ele pode acontecer um comércio paralelo dele e ele sair perdendo. Então, é até ridículo o que nós pensamos em questão disso, mas tem que respeitar. A pessoa pensa dessa forma, ele acaba perdendo porque o pessoal também sai do comércio dele e vai para outro local, já que a intenção é fazer compras, né? E a pessoa não quer comprar um produto só, ela quer comprar, às vezes, vários produtos, onde ela acaba deixando o comércio local. Então, nós fizemos ações de trabalhos em festas, divulgação da associação, telefonema, ir nas empresas, visitar todas as empresas, para que se associassem. A associação cobra um valor bem irrisório, assim, bem baixo, para que as pessoas, nós façamos essas ações, conseguimos fazer alguns panfletos, algumas coisas assim, de divulgação mesmo das próprias lojas. Então, nós temos pessoas que fazem parte de cursos ou mídia, fizeram algumas páginas ali da associação, onde eles inserem as empresas para que as empresas sejam procuradas. E dentro dessas empresas também, nós temos para quem utilizar a empresa, ela tem os benefícios. E, assim, depois aconteceu a Covid parou tudo, nós não temos como tocar a associação, ficamos tocando, como falei, via videoconferência, e acabamos tendo um prejuízo um pouquinho nessa questão de unir o pessoal para fazer essas reuniões. Uhum. Então, está funcionando dessa forma. E o que nós estamos buscando, vamos buscar mais, parcerias para que fortaleça esse nosso grupo agora. Abrindo algumas portas, nós achamos a importância de que nós precisamos de pessoas fortes dentro da política, dentro da prefeitura, para que a gente possa ter umas aberturas maiores, uma facilitação no que diz respeito à infraestrutura, a buscar, talvez, alternativas para que nós possamos ter uma valorização e uma melhora no comércio. Uhum. E assim nós estamos levando o nosso comércio assim e buscando parcerias. Então, agora eu estou afastado, não estou podendo movimentar muita coisa assim, mas estou no apoio sempre para que eles precisarem agora, estão andando com as próprias pernas ali.
Então, agora, a minha parte seria mais essa explicação da associação. O Camilo Tormina vai falar mais sobre a associação mesmo, porque que a Associação Comercial do Paraná pode, talvez, ajudar essas pequenos grupos que se formam em regiões, né? E deixo agora a palavra com o Arroio ali. Tá, obrigado, Gilmar. Parabéns pela iniciativa de vocês. Antes de mais nada, na reunião de todos, né, que contém, né, nesse teu DNA do associativismo, a possibilidade de crescermos juntos. Então, essa mentalidade, talvez ainda retrógrada, mas deve ter outros motivos, né, desse empresário, a partir do momento que vocês se reúnem e colocam ele dentro desse ecossistema, né, que a gente chama, para se ajudarem mutuamente, isso certamente vai trazer benefícios. E pegando pela história da Associação Comercial do Paraná, né, que é constituída há 130 anos. Então, o patrono, né, um dos fundadores foi o Barão do Cerro Azul. Hoje ainda teve a entrega de 2 prêmios para diferentes empresários. Uma loja de construções bastante tradicional da cidade de Curitiba, Mafrey, e teve também a premiação daí para um grupo bastante inovador, que foi o Grupo Madeira Madeira. A Associação Comercial do Paraná, nesses 130 anos, teve um histórico bastante importante de oferecimento de produtos para a defesa do comércio, né? Não só a história do próprio Barão do Cerro Azul ter sido morto, né, naquele episódio, né, em que nós tivemos aí os maragatos subindo do Rio Grande do Sul, eles saqueariam a cidade de Curitiba, e ele interviu durante alguns meses para evitar isso, porém o governo central, que na época era no Rio de Janeiro, não gostou, não ficou muito feliz, achou que pelas conversas dele e de todos os comerciantes de Curitiba, a aproximação com os maragatos, eles, na verdade, seriam traidores, quando, na verdade, estavam tentando evitar saque e até tentando convencer que o episódio de terem aumentado a tributação sobre o charque no Rio Grande do Sul, e a gente entra aqui com tributação tendo um papel muito importante para nós, né, como sociedade, fez com que eles quisessem derrubar o regime que recém tomou posse como república. Foi uma república que, saindo da monarquia, tomou alguns rumos que prejudicariam em muito o estado do Rio Grande do Sul. Mas pegando, então, nesse associativismo, a visão do Barão do Cerro Azul, o Ildefonso Pereira Correia, ele conseguiu fundar, né, não só a Associação Comercial do Paraná, mas reunir na junta comercial, criou um clube, que hoje é Clube Curitibano, enfim, ele foi empreendedor, ele era exportador de erva mate. Com ele, muita gente cresceu, e nessas proteções hoje, Gilmar, a gente tem muito serviço de proteção ao crédito, que na época os comerciantes precisavam mais do que nunca saber quem era que estava dando cheque frio, né, ou títulos de crédito que não pagariam depois lá na frente. Hoje em dia, mais comumente, né, não só a questão de proteção do crédito em reunião dos comerciantes, a gente tem várias compras coletivas. Então, desde negociações melhores com uma Unimed, com outras cooperativas de crédito, taxas melhores no Sicob e no Sicredi, e já fica aí para vocês a indicação de que é possível o Sicob ou o Sicredi abrirem uma agência aí perto de vocês, o próprio Bradesco, cuja relação com a Associação Comercial do Paraná, depois que eles vieram, né, incorporando o HSBC, é bastante próxima. É importante a gente justificar que o desenvolvimento de uma região pode estar, quem sabe, vinculada à ida de um banco. Obviamente, esse banco, mais vocês, mais alguns comércios que possam reforçar o tecido empresarial de vocês, né, com uma diversificação, pode representar o interesse desse atual detentor, né, do imóvel que está parado ali, para que ele efetivamente entre num acordo com mais pessoas, vendendo ou alugando uma parte e vendendo outra. Enfim, coisas que só o associativismo, que é um protegendo o outro, um ajudando o outro, pode propiciar. Na parte tributária, Gilmar, vou dizer, a Associação Comercial do Paraná é muito forte, não só no âmbito de Curitiba, mas no estado inteiro, e ela participa junto com o G7, que a gente chama, né, que é com o FIEP, FEComércio, a OCEPAR, né, da parte, e a FAEP, que é do agronegócio, a FETranspar, que é do transporte.
obviamente trazendo o Sebrae para perto e outras entidades, né, FACIAP e todas, para analisar no detalhe qual é a vantagem ou desvantagem, não só para os comerciantes, mas para a sociedade em geral. Então, vou dar um exemplo, na época do próprio governador Requião, né, em que o Heron Arzua era o secretário de Fazenda, nós tivemos uma discussão muito grande, né, da opção em liberar a tributação dos pequenos empresários, né, para praticamente nada, em comparação com o aumento de tributação em alguns itens, né, como era o combustível, como era a energia elétrica, como de alguma maneira pudesse ter um maior controle da parte do governo, mas liberando os pequenos empresários aí para terem uma vida um pouquinho mais fácil. Hoje a realidade é que fomos todos engolidos, né, por substituição tributária, por um sistema caótico tributário, em que a complexidade é muito grande, em que a gente precisa contratar não apenas contadores, mas especialistas em tributação, muitas vezes advogados especializados, para tentar, de alguma maneira, fazer com que sobre no final do dia algum dinheiro, né, para o comerciante que vive do lucro do seu negócio. E aí na tributação, Gilmar, o que a gente tem ouvido falar muito forte, né, então a própria Rosângela deu a dica para mim, né, de que há uma reforma tributária em curso, né, no Congresso Nacional, sendo discutida há vários anos, na verdade desde 1988, quando da Constituição Federal, eu acho que já existe uma proposta de reforma tributária, porque o sistema trazido com a Constituição Federal de 88 foi muito complexo. A abertura de competências tributárias maiores para a União, lá em Brasília, em comparação com o nosso estado do Paraná, em comparação com o nosso município de Curitiba aqui, é uma vergonha. Nós temos que destinar para Brasília perto de 65% do nosso PIB, né, da nossa arrecadação, na verdade, ficando aqui para o município aí em torno de 7% apenas da tributação. Então, o estado do Paraná, em princípio, ele, quando arrecada, ele manda grande parte para Brasília, e do que é mandado para Brasília, volta muito menos, né, do que aqui foi arrecadado. Com relação ao ICMS, a complexidade de você ter um tributo dessa natureza, um imposto indireto, né, que compete com o IPI, que é tributo federal, que compete com o ISS, que há uma concorrência entre as entidades para arrecadar em cima da Netflix, de alguns outros produtos que a tecnologia nos traz aí, né, em que todo mundo quer arrecadar, mas não olha na hora do preço que o consumidor vai pagar, quanto fica, né. Então a gente tem uma proposta de IBS, de IVA, e agora o Paulo Guedes, que apesar de liberal, ele está trazendo um tributo que é completamente fora de qualquer instrumento liberal, porque ele encarece a carga tributária de cadeias produtivas grandes. Então, quando eu tenho aí que pagar o professor vai pagar a academia vai pagar a sua luz, em cada uma dessas etapas eu tenho uma tributação, né, e que é cumulativa e que certamente será um estímulo para que as pessoas trabalhem na informalidade, que elas saiam, deixem de usar o banco, deixem de usar cartão de crédito, porque tudo que fique fora do sistema, e isso já aconteceu na Argentina, por exemplo, quando instituiu um tributo semelhante à alíquota não de 0,38%, mas de 0,6%, o pessoal tirou dinheiro de circulação, guardavam o dinheiro, dólar de preferência, em envelopes pardos, e até hoje essa cultura de guardar dinheiro na Argentina em envelopes pardos existe, no colchão, né? Então, esse tipo de proposta de reforma tributária, para nós não serve. Nós que pensamos aí em diminuir a carga, e obviamente para diminuir a carga, a gente deveria diminuir o tamanho do Estado. E aí entra a necessidade de nos unirmos em associativismo, viu, Gilmar? Que é daquilo tudo que a associação comercial tiver de força, de conhecimento adquirido nesses 130 anos de existência, das negociações coletivas que já tenha feito, né, com provedores de software, né, de inteligência de mercado, por exemplo, para identificar quais seriam os comércios que, de repente, vocês poderiam atrair
para, juntamente com os atualmente existentes aí, vocês possam criar não uma situação de passagem apenas, mas uma situação que as pessoas estacionem e queiram, nesse momento de pandemia em especial, evitar aglomeração, né, em outros centros comerciais, que a pessoa viva mais o seu bairro, né? Essa era, inclusive, uma bandeira muito forte da gestão do Dr. Jonel, da Maria Cristina de Andrade Vieira, que foi quem, na verdade, trouxe para a Associação Comercial do Paraná o comércio da minha mãe. A minha mãe, na década de 80, ela era dona da Cavalo de Aço Motos, uma revenda agrária aqui em Curitiba. Era uma das maiores do Brasil, inclusive, por questão de marca e tudo, acabou não indo para frente, mas ela foi convidada pela Maria Cristina de Andrade Vieira, então diretora do HSBC, né, aqui da família Bamerindos, né, nem era HSBC. Ela levou minha mãe para ser vice-presidente da Associação Comercial e ela trabalhou muito nesse projeto Viva Mais o Seu Bairro, que é justamente o que vocês estão precisando aí, viu, Gilmar? E aí a gente teria que fazer essa conversa com a Ana Lúcia Moro, né, que eu te apresento lá. O próprio presidente Camilo Turmina, ao entrar aqui perto das 7 horas, ele já pode dizer um pouquinho mais sobre como é que está sendo a gestão dele. Mas o fato é que a gente tem na Associação Comercial do Paraná muitos produtos, novos produtos em desenvolvimento, os nossos parceiros de outras associações comerciais, né, de bairros, têm trazido também ideias ótimas para a gente implementar, né, para o benefício de todos, porque Curitiba é muito grande, né, são várias cidades dentro de Curitiba praticamente. Então, na nossa capital do Paraná, a gente tem que ser de exemplo, né, tanto na convivência para que todos saiam de alguma maneira protegidos, fortalecidos nesse momento, não só de pandemia, mas de queda abrupta, né, na economia, mas também nessa questão internacional. E aí eu falo um pouquinho do Consex RI, que é o Conselho de Comércio Exterior e Relações Internacionais. A ideia, obviamente, não é minha, é a indicação do Camilo Turmina para que eu faça isso, e o Odone Fortes Martins, que é tentar fazer com que os nossos bairros, os nossos comerciantes, os nossos industriais possam, de alguma maneira, trazer um pouco de atividade para o seu bairro, substituindo importações. Então, um exemplo muito simples foi a fabricação de máscaras, né? Então, muitas alfaiatarias de bairro aí se uniram para fabricar máscaras, substituindo produtos da China, gerando emprego, reduzindo a ociosidade dos seus estabelecimentos. E para isso a gente também olha o mercado internacional. E como é que uma pequena empresa de Curitiba ou do bairro, ou da Nicola Pelanda pode atingir o mercado, vamos pensar na Itália, na Espanha, se não for em conjunto com mais gente, né? Porque o custo de transporte, o custo de logística, a inteligência para você chegar num mercado consumidor que possa querer o teu produto com um design melhor, com um custo, ou, na verdade, vamos pensar que tenha sido fabricada de maneira mais condizente ao que a gente precisa atingir de meta, né, do Acordo de Paris, para reduzir, né, a pegada de carbono, para atingir em 2030, né, as metas que o Brasil se comprometeu. Se a gente consegue colocar um selo do Paraná, de Curitiba, da Associação Comercial, que seja, num produto que foi feito, então, com energia renovável, com materiais que são renováveis, de materiais que são aqui da nossa região, por que não fazê-lo, né? Ó, nosso presidente Camilo Turmina chegou. Presidente, boa noite. Vou deixar ele instalar lá, e aí a gente já fala. Mas o que dentro do Consex, Gilmar? A ideia é que a gente traga para junto de nós pessoas que queiram levar os seus produtos, suas expertises também de serviços, né? Que a gente não fala só em produto, mas especialmente aqui em Curitiba, muito forte em TI, né? Em software. Então, o outro premiado hoje pela manhã na Associação Comercial do Paraná, né, além da Mafrey, foi o Madeira Madeira, né? Então, obviamente, muito focado na questão de tecnologia da informação, unindo pontas entre comerciantes, né? Eles são uma plataforma de negócios. Então, dentro da Associação Comercial do Paraná, empresários podem se ajudar mutuamente, podem conseguir os valores, né, taxas mais baixas, né, em Sicob, Sicredi e outros bancos, fundos de aval. E aí eu já começo a abrir a minha fala aqui para o presidente Camilo Turmina falar um pouquinho para a gente do associativismo e como é que a Associação Comercial do Paraná, nesses 130 anos
justamente agora, esse mês comemorado, né, do Dia do Comerciante, poderia ajudar vocês, né, da Nicola Pelanda e região, a de alguma maneira ter o máximo de eficiência dos negócios de vocês, da energia de vocês, né? Acho que estão arrumando lá o áudio ainda. Quer comentar um pouquinho, Gilmar, sobre o que a gente comentou até agora? Tá fechado o teu microfone. Basicamente, isso que você está falando é o que nós precisaríamos mesmo, esse apoio, como que eu posso fazer, essas aberturas de portas para que nós possamos fortalecer o comércio e agregar mais pessoas e mais comércio junto. E essa é uma dificuldade que nós temos devido ao pessoal achar que a associação é uma questão só de política dentro da... Ele não tem essa... Por isso, esse é um dos motivos que eu pedi para que vocês pudessem falar alguma coisa sobre a questão da associação, porque eles acham que é uma questão só de política, que ali vai envolver só político, que nós estamos interessados em política, mas o que eu passo sempre, e você deve saber, Monro, e o Turmina também, é que toda associação na realidade, dentro de uma associação, é questão de política mesmo. Você tem que fazer política dentro da associação e tem que fazer política para fora da associação para você poder agregar mais valores ou digamos, agregar mais pessoas digamos assim, que possam dar credibilidade mais a qualquer associação, ou seja, a Associação do Bairro, ou seja, a Associação Comercial do Paraná, né? Não sei se eu estou errado nisso. Não, é isso. Mais do que isso, pegando esse teu ponto da política, né? Normalmente a gente fala a velha política. Eu tenho cada vez mais praticado a boa política, né? Isso. Nova ou velha, o foco é na boa política, não daquela do toma lá da cá. E sem política, sem agregarmos, né, o associativismo, sem nos unirmos por um propósito, olhando naquilo que a gente queira de longo prazo para a sociedade, a gente não vai a lugar nenhum, Gilmar. E é por isso que a gente precisa se ajudar, renovar a política, muito embora tanto você quanto eu, né, estamos na novidade aí. Mas se nós não praticarmos, né, desde o nosso discurso, no nosso dia a dia em casa também, né, nas nossas empresas, nas nossas entidades, uma boa política, né, a gente não vai a lugar nenhum. E aí dentro da Associação Comercial do Paraná, não é uma entidade apolítica, ela é apartidária, que é muito diferente. Se eu não tiver uma entidade no seu DNA, uma atividade política naquela de antigamente, de as pessoas discutirem, debaterem e identificarem como é que podem se ajudar mutuamente, a gente não tem um futuro muito promissor, não. E aí a gente entra pensando no comércio e nós concorremos com gente de todos os países, de bairros vizinhos, de cidades vizinhas, de estados vizinhos. Hoje, por exemplo, na Associação Comercial do Paraná, a gente está conversando direto com a Invest Paraná. Então, o Giancarlo Rocco tem conversado muito conosco. A recente, né, questão de abril, foi feita uma colagem de benefícios fiscais lá de Santa Catarina. Eu não sei se vocês têm a mesma percepção, mas até pouco tempo atrás a gente apanhava de cinta dos catarinenses aqui no estado do Paraná em matéria de atração de novas empresas. Todo mundo ia para lá. Todos os traders iam para lá. Todo o comércio internacional ia para lá. Não porque eles têm uma infraestrutura de portos maior do que a nossa, eles têm mais portos do que a gente, né? Mas também porque tinham benefícios fiscais muito violentos em comparação com o que o Paraná oferecia. E aí a Associação Comercial do Paraná, o G7, né, que eu falo, de tanto colocar pressão para cima dos governantes, e isso é política, né, fez com que eles, meu amigo, é por culpa tua que eu não estou conseguindo trazer mais dinheiro para a minha região, não estou, portanto, criando mais empregos, não estou gerando valor agregado, e as pessoas estão se mudando para outros estados. Então a gente se une para fazer isso, Gilmar. E para vocês aí,
A ideia de vocês se reunirem, mostrarem qual é o potencial de vocês, né? Não só de consumo, mas de produção, para atrair um banco, né? Um Sicoob, um Sicredi, por exemplo, o Bradesco, que eu falei, para que ele olha, eu preciso de um capital aqui. Eu preciso que esse capital venha com uma linha baixa assim, porque eu vou fazer isso aqui no longo prazo e a gente vai ter uma fidelidade a você que está entrando por primeiro aqui, que vai ser muito grande. Essas coisas de negociação ganha-ganha é que o associativismo precisa trabalhar, sabe? Então, Monroy, nós tivemos uma reunião com um certo banco aí, e ele veio dar como ponto de partida seria que nós teríamos que arrumar 2.000 correntistas. Uhum. E se arrumássemos 2.000 correntistas para ele, valia a pena ele trazer o banco para cá. Então, com isso, com essas reuniões que nós estamos fazendo, que o pessoal também, às vezes, fica pensando em questão de política, nós tivemos que fazer a política de correr atrás das pessoas para que nós fizéssemos essa solicitação do banco para que viesse e nós pudéssemos fazer esse comércio fluir aqui da Nicola Pelanda. Entendi. Dá uma olhada também, quando a gente fala em bancos, então eu tenho bancos cooperativos, né, que é o Sicredi, Sicoob, onde nós colocamos nosso próprio dinheiro para lastrear aquilo que vai ser emprestado para os demais. Então a gente pode, de repente, diminuir esse número de 2.000, por exemplo, correntistas, para algo menor, ou alguma coisa escalonada, sabe, Gilmar? É muito possível, e aí não é o banco comercial que tem meta para bater. É um banco que eu estou formando com os meus associados do bairro aqui, participantes ou não da associação comercial que você está querendo criar, e que a Associação Comercial do Paraná tem um know-how de 130 anos para te ajudar. Tá? Já fica... O presidente Camilo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Monroy. Eu estive no trânsito, mas já estou acomodado aqui e estou ouvindo vocês. Muito bom. Ótimo. Excelente. Eu vou fechar a minha fala, presidente, para deixar o Gilmar, então, comentar com você como é que eles estão se organizando na Nicola Pelanda e região, né, entre os empresários todos, e como é que ele, a Dani Blanc, que está aqui conosco, que representa as mulheres, né, no que eles trabalham muito para preparar as pessoas que precisam entrar na política, né, o que de alguma maneira eles poderiam contribuir com a Associação Comercial do Paraná e, obviamente, o que a Associação Comercial do Paraná pode contribuir com eles, tá? Eu falei para eles um pouquinho da Ana Lúcia Moro, falei um pouquinho da Associação Comercial do Paraná, falei do Viva Mais ao Seu Bairro, falei da época da Maria Cristina, em que minha mãe foi vice-presidente também. Eu fui do Conselho de Jovens Empresários, viu, Gilmar? Muito tempo atrás, mas a gente já batia na questão do imposto. Eu tenho uma gravação do Camilo Turmina na Rua 15, lá eu vou compartilhar com você depois, dizendo que a gente precisa parar de ser bobos da corte para mandar dinheiro lá para Brasília. Tenho isso gravado, presidente. E a gente tem outras formas de a Associação Comercial do Paraná auxiliar vocês. Hoje pela manhã, acho que já fica também uma dica para o presidente Camilo, quando anunciou, então, a premiação dos empresários, né, aqui pela Associação Comercial do Paraná, também a questão de linhas de crédito, fundos de aval, todos produtos e serviços que a Associação Comercial pode disponibilizar para vocês e auxiliá-los a implementar aí na região de vocês, tá, Gilmar? Boa noite, presidente Camilo. Eu sou Gilmar, que sou eu estava na Associação Comercial da Nicola Pelanda e região, estávamos fazendo esse movimento do comércio, porque o comércio aqui na região, tanto na região quanto na rua aqui, é muito difícil, uma rua que só tem movimento, de movimento de passagem, o estacionamento é ruim, para parada, e outra coisa, as empresas que abrem aqui acabam fechando. Então, nos organizamos com essa associação para que esse comércio seja fortalecido. De que forma? Essas reuniões, nós procuramos o problema, e o problema foi diagnosticado, que seria o fluxo mesmo de pessoas, que elas estão aqui só de
de passagem, elas não têm parada. E outra coisa são imóveis que são alugados, ou o alto custo do aluguel dos imóveis, e a pessoa que obtém esses imóveis, ele segura e não libera, digamos assim, como uma facilitação para a pessoa iniciar o negócio. E sendo que ele abre o negócio, ele acaba perdendo o negócio, ele acaba vendo que não dá e que não rendeu para ele. Então, nós fizemos essa associação para que nós pudéssemos nos organizar nesse sentido. E até então, eu estava falando com o Monroy, seria até essa live, junto com o Monroy, e eu pedi para, se eu pudesse conversar com o Camilo, para fazer essa solicitação também, que nós pudéssemos achar algumas alternativas para que nós possamos fazer crescer esse comércio local aqui. E o Monroy já me passou várias alternativas aí, e com isso eu estou passando a palavra para o presidente agora, para que dê uma palavrinha para o nosso grupo de empresários e o que nós possamos fazer, alimentar com isso a nossa vontade de fazer crescer o comércio local. Não, uma satisfação estar com vocês. Eu vejo que a dificuldade é muito maior, agora estamos aí com uma pandemia. Fizemos uns embates pesados na área de política, abre e fecha comércio, abre e fecha shopping. Realmente é um momento crítico, um momento difícil. Gilmar, hoje é um momento de negociar aluguéis, desde shopping centers, qualquer aluguel comercial hoje, a palavra de ordem é negociação. Até porque o faturamento, eu tenho meu comércio há 38 anos. Eu nunca vendi um terço do que eu vendia. Quer dizer, você tinha um parâmetro, de um mês para o outro, a história se repetia, ano após ano. No Natal vende o dobro, Dia das Mães vende 50% a mais, Dia dos Namorados também é bom. Você tinha uma história, né? Tinha um histórico de vendas, de negócios. E agora você vai vender um terço, quando a loja está aberta. Porque nós, esse ano, agora, na pandemia, fechamos 2 vezes já. Um fechamento de um mês, agora mais 14 dias. Quer dizer, ninguém aguenta tudo isso. Mas eu não tenho dúvida, temos que olhar para o teu comércio ali dessa rua e tratar com carinho. Acho que temos que levar urbanistas, pessoas que possam pensar em atrativos, criar um diferencial na rua. Você pega aí, tipo, Rua Tefé, é a Rua do Calçado. Tem ruas assim que você conta uma história. A Manuel Ribas para Santa Felicidade, não existe Santa Felicidade sem a Manuel Ribas. Então, de repente, tem que até chamar os comércios que vocês precisam. Será que precisam de um outro tipo de loja? Mix de produtos. Tudo isso é o que um shopping center faz hoje. Um shopping com 100 lojas, ele tem elas tão bem distribuídas que, aqui não cabe mais uma loja de calçados e nem uma joalheria. Aqui eu quero, então, uma loja de roupas, uma outra boutique. Eles escolhem quem se instala. Então, tudo isso passa por um crivo. E vocês vão alcançar isso. O associativismo, como o Monroy falou, é para sempre. Eu estou na associação há 30 anos. O degrau de presidente é o último, mas eu vivo a associação hoje com pandemia, sem pandemia, como se eu sempre estive lá. Tipo, a presidência só foi um último estágio, mas eu vivo o associativismo a vida toda. Então, juntos, nós vamos buscar soluções sempre. Não tenho dúvida. Não sei se estavam com o Weber aí falando de Garante Sul. Eu vi que ele estava no programa. O Weber foi presidente lá de Campo Largo, né? Ele estava na conversa com vocês? Estava acompanhando. Weber, quer comentar? Não, tudo bem, espera aí, chega a vez dele. Ele tem a Garante Sul, a garantidora de crédito, que é maravilhosa, ajuda a tomar empréstimo sem aval. Eu quero só dizer uma coisa bacana. Banco qualquer um hoje, Monroy, está disposto a te emprestar dinheiro com garantia real. Por que garantia real? A vulnerabilidade hoje e a inadimplência é uma coisa que eles mesmos não estão conseguindo medir. O diretor do Bradesco, que é
muito próximo da associação, ele falou, olha, o nosso aporte para a inadimplência, nós dobramos. Dobramos porque vai ter inadimplência. Por mais que as pessoas queiram pagar, não vão ter como pagar conta. Eu só vou citar o exemplo do Sicredi. Eu consegui uma conta aberta lá de 200 mil, está lá, capital de giro, a juros de 0,6 ao mês. Se eu for usar, 0,6 ao mês. É juro que a gente não vê por aí. Mas como é que é esse aí? Está em garantia o meu imóvel. Tipo, eu assinei de avalista e meu imóvel está garantido. Então, está lá. É a garantia real do dinheiro. Então, você pode pleitear dinheiro barato com garantia real. Não tenha dúvida que em época de vulnerabilidade, você tem que dar garantia. As pessoas estão dispostas a te ajudar. Depois, se eu Weber comentar Garantisul, é um processo maravilhoso também, que é uma carta de crédito, que é um programa do Sebrae. E falar por Sebrae, o Sebrae já organizou muitas, ruas inteiras, como trabalhou já na Riachuelo, outras como a Tefé mesmo, que eu acabei de falar. Eles têm profissionais, técnicos, especialistas em varejo e que podem dar uma opinião para vocês. E o Sebrae faz isso por conta do Sistema S, que nós mesmos pagamos isso. Outra, a FEComércio, via Sesc Senac, também sempre tem um trabalho para fazer em prol do associativismo. E nós, da CP, não tenha dúvida, somos lá mais de 500 voluntários comprometidos, desde conselhos, câmaras, mais a diretoria, que é 130 membros. Vamos estar dispostos a ajudar vocês, levar caminhos importantes para vocês acharem o meio de trabalhar melhor. Podem contar conosco, porque somos lojistas, igual vocês, temos as mesmas dificuldades. E você pode começar o teu negócio aonde que bem entender. Com internet hoje, essa comunicação virtual, você pode vender do sobradinho, lá do fundo da tua casa, da garagem da tua casa, como na Rua Pelanda lá. Então, digo, aonde você estiver, tu tem uma comunicação, vai conseguir vender teu produto. Agora, vamos esperar essa pandemia passar, né, Monrey? Porque tá difícil. Você tá com o consumidor encruado dentro de casa, o que tem um potencial de dinheiro. O que está saindo para ganhar algum, está ganhando pouco. Temos aí suspensão de contrato, redução de jornada. Quer dizer, nós estamos sacrificando a renda das pessoas. Estamos judiando das pessoas. Essa aqui é a verdade. E quem tem um negócio empreendedor, ele também tem dúvidas. Será que o meu negócio vai dar retorno? Eu posso me endividar e comprar isso aqui que é meu sonho de consumo? Quer dizer, nós vivemos um momento de incertezas, mas vai passar. Eu acredito que daqui a pouco vai passar, nós vamos estar todos juntos e vai faltar vendedor para tanto comprador ávido por compras que vão aparecer na nossa porta. Ou, se Deus quiser, porque o momento realmente é triste. Mas olha, Gilmar, podem contar conosco. O Monrey e eu somos a porta de entrada para vocês virem para a CP e deixando, e vai passar tudo isso, nós vamos lá ver mais de perto a tua rua e vamos encher de opiniões e palpites lá. Eu acho que o associativismo é isso, é um voluntariado, é em prol de todos. Eu sempre digo, no nosso balcão é a nossa trincheira, nós fazemos o que temos que fazer. Mas generalizar e criar soluções coletivas, esse é o papel da instituição. A minha gestão e a do Monrey vai passar, tem mais aí 2 anos e meio ainda de trabalho. Vamos eleger o Monrey, que realmente nós precisamos pôr gente na política. E Monrey, eu não condeno o político antigo, velhinho. Eu sou velhinho, por exemplo. Faço política política classista. Mas o político partidário, ele também tem que ter uma vida finita, como somos nós na associação. A presidência é única, é o meu último degrau, é 3 anos e até logo, não tem nem reeleição. E o gestor público deveria ser assim, uma boa gestão, forma um sucessor, vai para casa, ajuda a fomentar e organizar o novo gestor, porque
Política é uma ação franciscana. É um momento de doação. Não pode virar profissão. Então, morre. Você é só um mandato aí. Depois ou vira prefeito ou cai fora. Eu e o Gilmar estamos nessa batalha, presidente. Ele também vai se lançar. O que a gente precisa é a boa política, independentemente do partido, que venha para a melhora da sociedade, não para a defesa de privilégios, não para a defesa daquilo que a gente está acostumado a ver, né? Que é o pessoal só assinar cheques em brancos aí para o gestor de plantão, que não necessariamente esteja fazendo um bom trabalho. O Gilmar, o convite dele, presidente, apesar de nós sermos de partidos diferentes, foi muito forte, né? Veio com a Dani é diretora de colégio municipal. A Dani é minha amiga de infância, uma pessoa que eu respeito muito. E a gente vai se ajudar, independentemente do partido, porque é a boa política que precisa ser feita, né? E aí o associativismo é isso. Não tenha dúvida. O pior exemplo que vocês podem colar aí é esse que aconteceu agora. Por conta da pandemia, quase todos os municípios, eu não sei quais que não, todos os municípios se propuseram a estar em estado de calamidade pública. Morre, você sabe o que significa isso? Significa que você não precisa prestar contas tão a miúde assim para ninguém. Calamidade pública, você pode gastar o dinheiro meio que a rodo, sem muita tramela. É o que aconteceu aqui em Pontal, né? Eu nunca vi uma máscara para o Covid aí custar R$30, mas lá o prefeito conseguiu gastar R$30 por máscara. Então, eu digo, soltaram a boiada. Por conta da Covid aí virou um caso político. Mas isso não vai acontecer nunca na gestão de vocês. Boa sorte, pé na estrada, porque essa campanha é curta, hein? É novembro agora. Sim, sim. Obrigado, presidente. Gilmar, quer convidar o Weber para falar um pouquinho? Presidente, Camilo, muito obrigado pelas suas palavras e como eu havia falado no começo ali, somos de partidos diferentes, mas estamos na mesma causa, que seria a nova política. Não digo ser a velha política, mas a nova política que nós estamos querendo criar, que é uma ideologia do nosso partido também, que o nosso partido também está preocupado em questão de tributação. Não sei se a Dani tem alguma coisa para falar sobre isso. E é claro, eu quero ouvir do Marcelo Weber aí, podia dar uma palavrinha para nós ali. Obrigado, presidente Camilo. Valeu. Olha, boa sorte para os dois. Eu preciso de gente nova lá na Câmara para levar as demandas dos empresários numa demanda só. E vocês têm que homologar. O vereador tem que fazer leis para o município. Eu vejo que os vereadores aí não têm feito lei nenhuma. Nessa pandemia toda, eu falei mais de ônibus e transporte público, coisas que eu nunca fiz e não sei. Falei de saúde. A Dani, que é então membro e secretária, e está envolvida na Secretaria de Governo da Prefeitura, nós precisamos cuidar mais dos protocolos de saúde, gente. O único Covid que eu conheci, esse cara levou um baile da Secretaria de Saúde, que ele chegou quase pro beleléu até decidirem que eles iam fazer um tratamento contra o Covid. Deram um remedinho para baixar a febre, deram um remedinho para passar o mal-estar. Aí, quando foram tirar o exame e fazer a sinalização, depois de 10 dias, o cara já estava com a corda no pescoço. Então, precisamos cuidar mais da saúde. Às vezes, esses casos de Covid que vira óbito é porque nós não pegamos na veia logo no começo. Mas é bom estar com vocês. Estamos juntos, estou na torcida. Boa sorte para todos aí. Obrigado, presidente. Obrigada pela sua disposição. É importante, né, que a gente realmente tenha, como o senhor falou, candidatos que estejam lá e estejam preparados. Eu acho que esse é o objetivo do Monroy e do Gilmar. Parabéns para os dois e obrigada, presidente. Obrigado, Dani. Marcelo, quer comentar? Olá, presidente, boa noite. Boa noite, Olsen, boa noite, Gilmar, tudo bem? Estava ouvindo aqui vocês, enquanto eu vi aqui, estou colocando a assinatura em carta aqui. É meu horário de fazer assinatura de carta. E
Oi, Marcelo, tá cortando o teu micro. Desse associativismo aí esse fundo de aval. Então, a gente está produzindo aí uma média de 150 cartas, quer dizer, 150 microempresas pegando crédito barato, vamos dizer assim, né? Crédito orientado. Então, isso também é um braço do associativismo, como ele estava falando aí. E fazer política também no associativismo, o associativismo é política, não partidária, mas é política o tempo todo, né? Mas parabéns aí pela fala, foi bem esclarecedor e o trabalho é esse mesmo. Que bom que está somando junto aí no grupo. Aí. E sucesso para vocês, porque realmente a gente precisa de gente assim. Aqui em Campo Largo a gente também tem movimentado aí as pessoas, provocado pessoas dessa área aí, desse perfil para também tomar posições aí. Bacana, sucesso para vocês. Obrigado, Marcelo. Gilmar, sobre a parte tributária, né, que a gente combinou de conversar, a gente ainda tem mais 20 minutos, né? Ou você prefere que eu fale mais especificamente do município, eu falo um pouquinho o que o pessoal está trabalhando agora de propostas efetivas de reforma tributária, o que você, o teu grupo aí precisa? A questão de propostas mesmo, assim, que nós possamos falar a nível municipal mais, para que a gente tenha alguma ideia, alguma alusão, assim, uma luz no fundo do poço para poder nos organizarmos aqui. Entendi. Enquanto associação. Tá bom. Pensando nos principais tributos municipais, né, a gente tem o ITBI, né, que é de transmissão, né, de bens imóveis, que é municipal. Aqui em Curitiba é um valor muito alto, era de 2%, hoje está em 2,7%, que na prática vai para 2,9%, né, com as taxas de FUNREJUS e outros aí, e isso para você fazer uma transferência sai caro. Você tem um IPTU, que nas últimas gestões aí houve um aumento muito significativo, isso é algo que a gente tem que trabalhar melhor, só que não adianta nós como vereadores, futuros vereadores, né, Gilmar, pensarmos em só cortar impostos sem mostrar de onde que vem outro dinheiro ou de onde do orçamento que a gente vai tirar. E aí essa questão de enxugar a máquina, né, não é o Estado mínimo, é o Estado mais eficiente, é o cidadão máximo que a gente defende, e essas bandeiras são comuns dos nossos dois partidos. É importante a gente ter a noção de que, sem o enxugamento da máquina, dos seus serviços, né, que são tomados em preços que são estratosféricos, né, sem concorrência, ou de concorrências que são de décadas atrás, que vão colocando aditivos que ninguém justifica. Essas coisas precisam ser vistas pela vereança com foco, né, na fiscalização de todos os contratos. É preciso identificar também Curitiba em comparação com os municípios. Vamos pegar o próprio Campo Largo. Campo Largo é muito mais competitiva do que Curitiba em várias coisas, né? Então, os preços dos terrenos lá são mais baratos do que aqui, os tributos sobre esses terrenos são mais baratos, tem um mercado consumidor, então muitas empresas podem ter o interesse de se instalar lá, ao invés de se instalar aqui. O preparo, né, socioeconômico e principalmente a educação em Campo Largo é muito forte. Então, quando você vai apresentar para um investidor onde ele deveria instalar sua fábrica, né, para trazer uma nova tecnologia, para trazer novos empregos, é muito importante nós termos aí, e aí pegando na área da Dani, a educação infantil, né, desde o primórdio, desde o berçário, né, até o fundamental 1, 2 e assim por diante, se você não fizer uma dedicação de investimento da prefeitura, e aí isso é orçamentário, em que você tem, então, os vereadores trabalhando isso muito mais forte do que a atual gestão está fazendo, já que a educação recebeu uma parcela menor do que nas gestões anteriores, né, o que é uma vergonha, né, você colocar investimentos, não vou falar só no asfalto, mas de outros que deveriam ter sido evitados para se colocar mais dinheiro na educação, isso é o que deve ser feito, né, não algo que seja só aparente. E aí a gente entra numa outra tributação, Gilmar, que é do ISS, que é, acho que, a que mais arrecada para o município. É preciso que haja estudos muito técnicos sobre quanto eu consigo arrecadar a mais diminuindo a alíquota de determinados segmentos. Então, o ISS, por lei complementar,
isso é por ordem de alguma maneira proporcional, ele é de no mínimo 2%, né? No máximo 5%. Mas a gente tem alíquotas, bases de cálculo sobre as quais serão aplicadas essas alíquotas. E aí a gente identifica, tá, Curitiba não tem um preparo educacional, né, e de universidades para atrair um segmento como a tecnologia da informação, ou no caso, vamos pegar a tua região, Nicola Pelanda, perto aí, vamos lá, Borda, talvez, com Fazenda Rio Grande e outros municípios aí, né, em que eu tenha, de alguma maneira, a necessidade de concorrer para atrair pessoas para morarem ali, né, para desenvolverem os seus negócios ali. Opa, eu tenho que ter uma demanda que virá de um político como você para dizer, olha, se eu abaixar o ISS criando essa zona específica para a tecnologia da informação ou para academias tal, enfim, não vou precisar aqui agora porque eu não conheço bem a região, mas eu conseguiria, reduzindo o ISS para 2%, 2,5%, 3%, atrair uma massa de empresas e pessoas para se instalarem, né, se instalarem empresarialmente, que faria com que o aumento da arrecadação fosse muito maior do que a gente pudesse imaginar. Porque você cria empregos, você cria maior faturamento, automaticamente você vai atrair mais correntistas para um banco, você vai atrair mais gente para tomar dinheiro emprestado, reinvestir no seu negócio e assim por diante. E aí, o que a gente quer atrair para a tua região? Aí entra a Sebrae, entra a Sesc, Senac, fazer os estudos de inteligências de mercado para identificar a vocação da associação, do bairro de vocês, né? E para isso a gente tem que ter a autonomia não só das associações comerciais para trabalhar essa política com os vereadores, mas também com o poder público para ser exigido, meu amigo. Entende? E aí do ISS é muito melhor para a gente, então, pensando na dificuldade que é o custo desse arrecadar um ISS, né? Muito melhor a gente estar num sistema mais simplificado, que é o IBS, que a Rosângela falou, né? Em que eu teria a possibilidade de arrecadação tanto de ISS, quanto de ICMS, quanto de IPI, PIS, COFINS, tudo em um tributo só, muito semelhante à sistemática do Simples, em que há uma arrecadação que é automaticamente distribuída para os entes. Só que aí entra a nossa briga. A briga política é a de que os municípios precisam receber mais verba, porque essa pandemia mostrou que a grande responsabilidade está no nosso município, está no nosso bairro, está na nossa rua, está no nosso condomínio. E nós sabemos onde será aplicado o dinheiro ao invés de alguém comprar uma máscara por R$30. Se essa administração é feita aqui, debaixo do nosso olho, com uma pressão das associações comerciais, exercendo a verdadeira política, que é colocando pressão em cima daquilo que nós precisamos, isso sim é uma reforma tributária, política e administrativa que seria passível, né, de aprovação por uma Câmara de Vereadores que vai pressionar o seu deputado federal e um senador lá em cima, o professor Oriovisto, por exemplo, que faz parte da Comissão de Direito Tributário, juntamente com os deputados federais, que infelizmente não tem nenhum do Paraná, pelo que eu acompanhei, que é uma vergonha. Nós teríamos como mostrar números, mostrar o que a gente quer para a nossa cidade, pressionar o poder público, a posição aqui do nosso secretário de Finanças, o PUP, como ele é um dos representantes numa associação das capitais, né? Ele se coloca contrariamente a alguns pontos dessa reforma, com o receio de que ele perca poder político, de poder arrecadar e gerir esse dinheiro, né? E ele tem certa razão nisso, porque quem garante que esse dinheiro, uma vez arrecadado no âmbito federal, vai ser efetivamente depositado na conta do município? Todos têm medo disso, né? Mas aí a grande proposta é uma sistemática que seja simples, para evitar, simplificada, né? Não o simples que a gente conhece nacional, mas que possa, de alguma maneira, ao reduzir a corrupção, e a gente está cansado de ver fiscalizações que vão morder os empresários, os industriais, né? O que força muitas vezes, por questão de sobrevivência, pessoas trabalharem sem nota,
né? Em muitos segmentos, o trabalho pago em dinheiro, ou coisas que não estimulam uma pessoa, um empresário, a fazer o seu trabalho por dentro, né? Regularizado. E isso, a partir do momento em que um governo federal, ainda que supostamente liberal como é o Paulo Guedes, propõe uma nova CPMF, isso me dá vergonha. Não é possível se aceitar algo dessa natureza que estimule a desbancarização e que aumente automaticamente, né, o preço dos nossos serviços. Aqueles setores que já trabalham na informalidade vão ficar ainda mais informais. Agora não, se você fizer uma reforma tributária reduzindo carga, e para reduzir carga você tem que fazer uma reforma administrativa, aí a gente começa a falar de verdadeira política, sabe, Gilmar? É esse o preparo que a gente precisa ter para encarar de frente essa gente que vai fazendo acordos para apenas arrecadar o dinheiro necessário para se reeleger. Então, se o presidente Bolsonaro, e aqui eu não estou falando que eu sou a favor ou contra, eu estou falando dessa política, né, que ele está com o Guedes querendo implementar, quiser colocar esse dinheiro, que é uma contribuição em princípio, ou seja, vai 100% para Brasília, não é um imposto que seria distribuído entre União, estados e municípios. Fica na mão dele durante 2 anos, exclusivamente para um Bolsa Família lá, o Plano Renda Brasil, sei lá o nome que ele vai dar para isso, e nós aqui sofrendo para poder manter contratados os nossos empregados, os nossos colaboradores. Isso é uma vergonha. Mas aí, quem é que vai ter coragem de colocar esses pontos com, tecnicamente, né, preparo para, de alguma maneira, atrapalhar os que hoje dominam o poder? Então, tem vários políticos que praticam a boa política, mas a forma como hoje está sendo conduzido, né, a reforma tributária, nós temos que ficar atentos, né? Você, a Dani, enfim, do partido de vocês têm que ficar atentos para pressionar daí no âmbito federal para que eles jamais deixem passar isso, no mínimo, sem que haja uma redução dos custos do Estado. Tecnicamente falando, como professor de Direito Tributário, a CPMF, a Tributação de Movimentação Financeira, não é tão ruim assim, Gilmar. Por quê? Porque ele é um imposto que é fácil de arrecadar e tem pouca sonegação. Por outro lado, ele é um imposto cumulativo, em que você vai ter em cada uma das cadeias, né, em que você vai pagar o teu subcontratado, o subcontratado vai pagar a sua luz, a companhia de luz vai pagar os seus fornecedores. Em todas essas etapas tem uma tributação de 0,2%. Aparentemente é pouco, né? É muito, porque se você vai somando isso pelo valor que é pelo bruto, isso dá uma arrecadação absurda e que é repassada no preço. Isso aumenta, pode ter impacto na inflação. O PROS ele foi criado, na verdade, quando ele foi desmembrado, porque o PROS ele tem as suas raízes muito esquerda, né? Uhum. Aí quando foi desmembrado e que houve a criação, enfim, do Partido Republicano, ele vem como a bandeira maior do PROS nacional, é a redução de impostos. Que legal. É o que o PROS carrega, assim, nacionalmente como a primeira bandeira, sabe? Entendi. É uma bandeira que a gente carrega junto, então, Dani, porque no novo, né, a gente tem várias propostas nesse sentido e não faz sentido nenhum a gente aceitar uma reforma tributária sem que haja também uma redução. E para ter uma redução de carga, a gente precisa fazer a reforma administrativa. É simples, né? Sim. Mas o que acontece também, falando agora como professor, né? É importante a gente observar que o centro de todas as guerras do mundo, praticamente todas, é a tributação. Então vamos pegar aqui perto da gente, né? O próprio contestado, as origens do contestado foi uma tributação, né? Não foi só a questão do fanatismo religioso ou para defender a Lamber, houve uma tributação em excesso que Paraná e Santa Catarina queriam, ou na verdade não queriam, e aí começou também um rebuliço. Mesma coisa a federalista, em que culminou com a morte, né, do Barão do Cerro Azul aqui, foi uma tributação sobre o charque. A nossa independência, né, a derrama
A gente tem nos Estados Unidos, né, a tributação sobre o chá. Agora, nós estamos numa pandemia. A pandemia, os efeitos são muito similares à de uma guerra. Alguém vai ter que pagar por todo esse prejuízo. Alguém vai ter que repor o que o governo não arrecadou. E eles vão lançar mão de tributos para arrecadar isso. E aí o Gilmar, a Cláudia, viu, Gilmar? Depois fale com ela, na época ali da Mollins, da uma empresa da SIC, né? Quando veio uma proposta que supostamente era da vontade do empresário. Precisamos tornar o PIS e a COFINS que eles não sejam cumulativos mais. Resultado, eles fizeram PIS e COFINS não cumulativo, aumentando a alíquota, né, porque eles não podiam supostamente perder a arrecadação, e o que aconteceu na realidade? Aconteceu que eles se comprometeram a reduzir as alíquotas de 1,65 para algo que fosse mal pela arrecadação. A alíquota deveria ter sido reduzida para 1,3. Você acha que reduziram? Não reduziram. COFINS, né, que era de 3 e eles aumentaram para 7,6, também não reduziram. Ou seja, toda e qualquer reforma tributária que eles façam sempre vai impactar para cima a arrecadação. Sempre. No Brasil, que eu tenho conhecimento, toda e qualquer reforma tributária ocasionou um aumento da arrecadação. Essa proposta que estão colocando agora, de modificação apenas de PIS e COFINS e implementação de uma CPMF, não tenham dúvida, é só para aumentar e não para racionalizar, como de fato deve ser feito, de uma maneira a olhar também o quanto a gente precisa arrecadar. Tá? E essa CPMF nova, em princípio, ela vai tornar o nosso produto menos competitivo no exterior também, porque ao ser um tributo cumulativo, a gente está exportando tributo, né? E aí o nosso produto ele não fica com preço competitivo em comparação com China e outros países. É simples assim, sabe? Dá vontade de ficar umas 10 horas falando, e desculpa se eu estou exagerando no tom aqui, Dani, Gilmar, mas me pega, eu fico ferve, sabe? Mas é isso mesmo, quando você começa a ver uns absurdos assim que são feitos, e assim, o problema maior é aquela história que nós comentamos, ninguém faz nada, vai acumulando impostos sobre impostos e vão baixando decreto e tudo mais e ninguém faz nada, fica tudo assim mesmo, e daí vai acontecendo, eles vão aproveitando, na realidade eles querem isso, que aconteça isso mesmo, né? Então, tendo uma visão agora tendo uma visão diferenciada, as pessoas que têm visão diferenciada, às vezes são deixadas de lado para que não possa ter ação em virtude de tudo isso, né? Então, é isso que o PROS está envolvido nisso, e o Partido Novo também, né? Em renovar, mudar a forma da política, que você consiga fazer alguma coisa pelo país, porque ali é claro e evidente que é tudo em prol de si mesmo, né? Não tem nada de diferenciado, assim, que eu tô lá para ajudar o grande público, a população, né? Sim. A gente vê interesses próprios, né? Bem isso, Gilmar, bem isso. Eu queria agradecer o tempo que o convite, né, teu e da Dani, foi um prazer aqui conversar com vocês, de alguma maneira, isso que tenha sido gravado, claro que foi bem superficial na parte tributária, mas dentro do tempo que a gente acabou tendo, né, no final, mas precisando de outras conversas aí, mais no detalhe, inclusive, para montar alguma plataforma e tudo, a gente é parceiro, é a mesma bandeira, não tem por que a gente não se ajudar. Então, fico à disposição, tanto nessa parte tributária, quanto dentro da Associação Comercial do Paraná, para ajudá-los, e te desejo aí, do fundo do coração, Gilmar, um sucesso aí na renovação política aí da tua região, da nossa cidade, né, e quem sabe a gente seja colegas, né? Eu tô na torcida aqui, ó. Então, eu devo agradecer pelas suas palavras, a palavra do presidente Camilo Turmina, também do Weber ali, do Marcelo,
até para dar uma força para nós, e nós precisamos estar apoiados. Assim, sei que vai ficar gravado, não vou poder divulgar toda essa nossa conversa, foi bem produtiva, né, Dani? Vai ajudar muitas pessoas, a pessoa ter uma visão diferenciada do que ela pensa, porque, assim, às vezes eu critico, mas não participo. E esse é um outro dos outros princípios que nós temos, envolver mais a comunidade na questão do governo. Por exemplo, eu estou querendo soltar uma pesquisa assim, quem que é seu vereador? O vereador do seu bairro. Quais foram as principais obras dele que ele fez? E as perguntas que eu tenho feito, a pessoa não sabe nem o vereador que votou. Ela não sabe nem para quem ele votou. E nem quais foram, muito menos, quais foram as obras que eles fizeram. Então, basicamente, alinhar uma forma de... diretora Dani Blanc aí, não sei se vocês conhecem ela. Sim. Uma forma de alinhar, talvez isso, Dani Monroy e o pessoal que está participando, seria você envolver mais a comunidade, fazer assim, ele votou em você, mas ele tem a obrigação de te acompanhar. Eu fazer, usar algumas ferramentas para que ele me acompanhe. Eu costumo falar assim também, a Rosângela, acho que entrou aí de novo, né? Eu falo assim, eu preciso ser cobrado. Se eu não for cobrado, eu vou me tornar uma outra pessoa lá, sentada na cadeirinha e aplaudindo tudo que o prefeito faz e liberar tudo que o prefeito faz, porque não sei, não tenho fontes, mas acredito que tem algum interesse por trás também do prefeito que seja aprovado alguma obra dele para que tenha interesse, para que todos estão envolvidos numa aprovação em massa, alguma coisa tem por trás, não é assim, porque geralmente, em termos de 10 pessoas, 60 geralmente são contra e 40 são a favor. Então, é mais ou menos isso, precisar fazer com que o povo participe mais do teu mandato também, porque nós precisamos, Monroy, ser cobrado, né? Porque você não sendo cobrado, você fica acomodado. É normal, natureza do ser humano, né? Concordo. E bacana, tanto eu quanto você, né? Então é uma primeira tentativa, estamos saindo, né, do nosso conforto de casa, dar a cara a tapa. A Dani já fez isso na eleição passada, eu vi o quão difícil foi. Enfim, outras oportunidades, né? A gente tem amigos que estão na política, mas agora chega, né, Dani? Eu, pelo menos, dei um basta aqui. É uma carreira importante, 25 anos de carreira e docência e um monte de coisa, 3 filhos pequenos, mas chegou a hora, Gilmar, eu concordo com você e que as pessoas nos cobrem também, que a gente não fique só no discurso e que efetivamente a gente participe aquilo que as pessoas queiram que a gente faça. Nós só seremos meros mandatários, né? Teremos a procuração das pessoas, só que as pessoas votam e esquecem quem votaram. Não acompanham porque tem vergonha da política, porque até hoje a política sempre foi vista com maus olhos, como de fato, né, eles se apresentaram. Mas agora a gente vai mudar isso, né? E obrigado de novo pelo convite de vocês dois. Dani, beijo em todo mundo em casa aí. Gilmar, abraço para a Cláudia e para toda a tua região, cara. Contem com a Associação Comercial do Paraná, comigo e com quem vocês precisarem, tá? Tá nascendo uma parceria bonita aqui. Isso, obrigado, Monroy. Esperamos que você tenha mais pessoas interessadas no assunto que você abordou para nós aqui, porque é muito importante, é importantíssimo em todos os quesitos, e nós precisamos estar antenados a tudo que acontece, até mesmo para que você não deixe que outros tomem o poder em interesses próprios. E acredito, você, por todo esse tempo que está na associação, você está focado na mudança mesmo, né, Olsen? Obrigado, Dani, pelo apoio. A Dani, eu falo para ela, minha cabo eleitoral. Mas elas vão retribuir para ela. Eu estou falando que ela vai ser a minha deputada. Obrigado a todo o pessoal que participou. Se alguém quiser falar, está aberto aí, mas aí vamos encerrar, porque já está todo mundo cansado, sim, né? Presidente Camilo. Só a última palavra, boa sorte na campanha. Monroy, não se preocupe com o CPMF,
A reforma tributária que temos que fazer nesse país é para reduzir pelo menos uns 60% do que tem essa carga tributária aí, para nós ficar parecido com o resto do mundo. Eu te ouvi o tempo todo, e essa carga tributária que nós pagamos hoje, isso aí não existe. Esse nosso ministro da Economia vai consertar o país. Vamos deixar de ser uma ilha de tributos e vamos achar o caminho do tributo justo. Boa sorte para os dois aí. Valeu, obrigado pela oportunidade. Obrigado, presidente. Obrigado, Gilmar, Dani. Boa noite a todos. Obrigado por nos acompanharem. Beijo, beijo. Boa noite a todos, muito obrigado e até a próxima aí, presidente Camilo. Esperamos a contar com o apoio de vocês aí para a nossa associação aí da Nicola Pelanda. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau para vocês.